E pois muito bem, tem muita gente confusa aí um pouco aí com a cabeça enrolada em relação a toda essa questão que infelizmente a gente está vendo acontecer todo dia aí lá no Afeganistão, que agora nem se chama Afeganistão mais, se chama Emirado Islâmico do Afeganistão, e muita gente acaba comparando pela similaridade das palavras Emirado Islâmico do Afeganistão com Emirados Árabes Unidos, que é onde aí está localizado Dubai. Então muita gente, quando vai fazer a viagem para Dubai, acaba levando um pouco do que tá vendo agora no noticiário. Noticiário é o novo? Tenho 80 anos agora que eu falo noticiário. No jornal tá acontecendo todas essas atrocidades e estão tratando as mulheres do jeito que a lei Sharia trata. Muita gente acaba vendo que Dubai também obedece à lei Sharia. Então como é que vai ficar, João? Pelo amor de Deus, eu sendo mulher viajando para Dubai, eu não vou poder mais visitar nenhum lugar, eu não vou poder mais dirigir, eu não vou poder mais sair com a minha roupa, vou precisar de autorização do meu marido ou namorado, alguma coisa do tipo, para eu poder sair na rua, não vou poder mais entrar em tais horários, não posso mais visitar... Enfim, inúmeros casos que muita gente acaba comparando a forma de como a lei Sharia é tratada nos Emirados Islâmicos, no Afeganistão, da forma de como a lei Sharia é tratada aí em Dubai. É diferente, vamos lá explicar, né, alguns pontos aí para ficar mais fácil de entender. Vamos pro vídeo. Então vamos entender um pouco da base do negócio todo. A lei Sharia é sim aonde as leis de Dubai se baseiam para montar toda a vida que a gente vive em Dubai, porém ela é tratada de uma forma muito diferente de todos os outros países islâmicos, mesmo Dubai sendo um emirado árabe e tendo o islamismo como sua religião principal. Para você que não sabe ainda, a população de Dubai ela é formada 90% de pessoas que não são de Dubai, que não são árabes e que nunca nem nasceram ali perto. Então a proporção é de 9:1, quando você se trata aí de pessoas que estão morando hoje no país. 9 delas, se você pega 10 pessoas, 9 delas são de fora e uma delas apenas é local. Então, eles tiveram que pegar toda essa lei Sharia e adaptar para a população que está vivendo lá. Até porque Dubai foi uma cidade criada não por acaso, por apenas ser uma cidade a mais. Dubai foi criada para ser uma cidade atrativa para todo mundo de fora, para os olhos do mundo, né, se virarem para os Emirados Árabes. Foi para isso que Dubai foi criada, então eles têm que adaptar a lei Sharia para o pessoal realmente poder ir para lá. E a grande pergunta seria, João, eu não sendo islâmico, eu não sendo árabe, a lei Sharia se aplica a mim quando eu estou em Dubai? E a resposta é depende. Depende, varia bastante. Um ponto muito importante que vale a gente olhar em relação à lei Sharia e à lei que não é a Sharia é a questão da família, a questão de casamento, a questão de divórcio e toda essa parte do pessoal que vai morar lá em Dubai e tem que obedecer a alguns aspectos dessa lei. Em relação a casamento, segundo a lei Sharia, teria que ter toda uma questão cultural envolvida e religiosa envolvida que seria praticamente impossível para um brasileiro poder se encaixar em tudo isso e casar. Impossível não, é óbvio que tem como, mas seria bastante difícil, digamos assim. Nesse ponto, em Dubai, pelo menos, todo casal que decidisse casar lá, eles podem decidir por casar dentro das leis do seu próprio país. Isso é muito legal, você não precisa obedecer à lei Sharia nesse ponto do casamento, você pode simplesmente pegar as leis do seu país, que é, no caso do Brasil, você casa com quem você quiser, e casar lá na embaixada brasileira, lá em Abu Dhabi, fica bem pertinho de Dubai. É só ir até a embaixada e casar lá dentro dos nossos próprios termos. Então esse aí já é o primeiro ponto onde a lei Sharia não se aplica para todo mundo que mora em Dubai, mesmo sendo um emirado islâmico ou um emirado árabe, digamos assim. Outro ponto muito interessante também em relação ao crime. Segundo a lei Sharia, o crime é muitas vezes penalizado com pena de morte ou com umas coisas aí bem estranhas de se fazer, que se fazia muito antigamente e que infelizmente vai voltar a acontecer aí no Afeganistão, que é uma tristeza tudo que está acontecendo. Eu nem preciso começar a explicar. Mas em Dubai o crime é tratado diferente como é tratado na maioria dos outros países, com penas de prisão e penas financeiras. Então não existe mais a questão da pena de morte por possessão de drogas, por exemplo, como era antigamente. Já foi um dia, hoje não é mais. Então em relação a crime, também é outro ponto interessante aí que eu espero que vocês nunca precisem saber, mas é um ponto interessante que diverge aí das leis que elas são baseadas. E no mundo dos negócios, a lei Sharia também tem uma grande importância quando a gente fala de Dubai, que tem uma proteção enorme em relação a
contra a exploração no trabalho e também o enriquecimento injusto, como, por exemplo, esquemas de pirâmide que a gente tem um bocado aqui no Brasil, que não para de aparecer nunca. Lá em Dubai é extremamente proibido de acontecer e acontece muito de muita gente chegar lá, iniciar o negócio e de repente some, acaba, não dura mais de mês lá. Então, essa questão do enriquecimento injusto e da exploração de trabalho também é muito bem observada desde a lei Sharia quanto à lei de Dubai, que é baseada na lei Sharia. Então, eles pegaram isso da Sharia e continuaram e manteram nas leis aplicadas hoje até para os negócios em Dubai. Então isso é muito legal, porque tem muita gente que posta vídeo, muita gente que nunca nem foi em Dubai, foi uma vez, ficou só ali no hotelzinho do Burj Khalifa e começa a postar um monte de vídeo dizendo que os indianos são explorados, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e não sabe nem às vezes do que tá falando. Aí isso é outro assunto para outro vídeo. Então assim, como os Emirados Árabes, eles são países multiculturais, é muito difícil você aplicar uma lei que não é progressiva, uma lei que não se atualiza com os tempos de hoje, porque muita gente que está lá vem de países que vivem em leis muito mais atuais e muito mais ali envolvidas com sua população. Por isso, as leis de Dubai elas visam muito mais os direitos humanos e também os direitos das mulheres quando você se trata de lei Sharia. Onde um exemplo é que mulheres podem dirigir livremente em Dubai, mulheres podem trabalhar livremente em Dubai, mulheres podem estudar livremente em Dubai, como todo mundo pode fazer da mesma forma, estando nos Emirados Árabes. E um exemplo muito legal que aconteceu há pouco tempo atrás em relação aos Emirados Árabes usarem leis progressivas em relação às leis islâmicas é que em 2020 casais que não são casados agora são permitidos morarem juntos, o que na lei Sharia é terminantemente proibido. Para você morar junto, você tem que estar casado sim ou sim, e agora desde 2020, pelo menos nos Emirados Árabes, vocês não precisam, pessoas de sexos diferentes não precisam estar casadas para morar na mesma casa. E além disso também tem em relação ao porte de álcool, segundo a lei Sharia, você não pode nem portar álcool, quanto mais tomar álcool. Em Dubai, antes de 2020, você precisava ter uma carteirinha, tipo um registro para você poder portar bebidas alcoólicas na sua casa. Desde essa atualização, você não precisa mais ter essa autorização para ter garrafas de bebidas alcoólicas em casa. Ainda não se pode beber na rua, consumir bebida alcoólica na rua e nem comprar em qualquer lugar. Você precisa ir em lojas específicas de bebidas alcoólicas lá para poder ter acesso à compra, mas agora você não precisa mais ter a autorização, ter essa carteirinha para você possuir álcool em casa. Então, isso aí são dois exemplos muito importantes que mudam muito a vida do pessoal que mora em Dubai em relação às leis progredindo para a lei de liberdade geral lá em Dubai. E a mudança mais importante de todas que aconteceu nessas mudanças de 2020 foi sobre a morte, sobre os crimes de honra, né? Que antigamente, mesmo antes de 2020, a questão de mulheres que traíam os maridos ou algo do tipo, ou fizessem algum crime contra a honra da mulher segundo a lei Sharia, tinham penalidades terríveis e agora isso não se aplica mais. Então mulheres que cometem crimes vão ter exatamente as mesmas punições que qualquer pessoa que cometa qualquer tipo de crime lá, e não vai ser com a morte mais, não tem esse pagamento de morte como existia antes sobre esses crimes da honra, digamos assim, que ainda existe na lei Sharia, que o pagamento é a morte. E o legal é que muita gente até hoje ainda fala, ok, João, eles falaram sobre isso, que as mulheres não vão ser mortas mais, só que acontece muito de dentro das casas, muitas mulheres são, né, mortas e sofrem muitas punições dentro de casa, mesmo pelos próprios membros da família, que veem os atos das mulheres como uma promiscuidade ou uma desobediência religiosa ou algo do tipo. Mas, segundo entrevistas que os governantes de lá deram, eles falaram que vão ter punições ainda maiores para os homens que cometerem esse tipo de crime mesmo dentro das suas próprias casas. Então eles estão obviamente visando a proteção da mulher de uma forma muito mais abrangente, mesmo que infelizmente ainda aconteçam casos de violência contra a mulher, da mesma forma que acontece infelizmente em todos os países. Finalmente a gente respondendo aí, João, quais são as similaridades e devo eu me preocupar, tanto sendo mulher, sendo homem, sendo criança, sendo velho, sendo idoso, sendo o que for, devo eu me preocupar em relação à lei Sharia estando em Dubai? E a resposta é absolutamente não. De forma nenhuma você pode se comparar a lei Sharia aplicada em Dubai com a lei Sharia aplicada agora, infelizmente, no Afeganistão, tá?
Óbvio, as leis de Dubai foram sim baseadas na Sharia, porque Dubai ainda é um Emirado Árabe, porém ela foi adaptada para uma melhor convivência de todo mundo que mora lá hoje. Então a lei ela baseou-se, mas excluiu um monte de coisa que era desnecessário e que não se adequa às pessoas que hoje moram e visitam e trazem dinheiro e trazem negócios para Dubai, tá certo? Então você como mulher, principalmente, não se preocupe, eu recebo mensagem até hoje, todo dia, de mulheres preocupadas, perguntando se podem viajar sozinhas para lá ou se vão sofrer algum tipo de preconceito ou algum tipo vão ter algum tipo de problema quando chegar lá, e a resposta é não, pelo amor de Deus, você vai poder andar livremente da mesma forma que você anda aqui no Brasil, com a roupa que você quiser, do jeito que você quiser. Você homem também, não se preocupe, você não vai ter que deixar sua barba crescer, você não vai poder cortar seu cabelo, então não se preocupa, a resposta é simples e direta, vai na fé, se diverte, não se preocupa com questão de roupa, pode ir com a roupa que você bem entender da sua vida, mesma roupa que você usa no Brasil aqui para ir para qualquer canto, você vai poder usar lá da mesma forma, sem restrição absolutamente nenhuma, tá? Então vamos tirar isso da cabeça, principalmente as mulheres que têm tanto medo quando vê o nome do país chamado Emirado Árabe. Ai meu Deus, eles são islâmicos, parem com isso, tá? Tanto mulheres como homens, sendo de orientação sexual que você bem imaginar da sua vida, sendo hétero, sendo homossexual, não importa, tá? As leis sharias não se aplicam da mesma forma em Dubai. É super tranquilo, a mesma vida que você leva aqui no Brasil, você pode levar lá da mesma forma, sem alteração nenhuma, ok? Estamos conversados, pelo amor de Deus, vamos acabar com esse assunto e parar com essas perguntas, porque não faz nem sentido. Dubai não é uma cidade árabe igual às outras, tá? Obviamente, estou falando de Dubai, do Emirado de Dubai, não estou falando dos outros Emirados, que ainda existem os outros 6, que tem sim a lei um pouco mais restrita do que Dubai, tá? E quando a gente conversa neste canal aqui do João Adegas, a gente fala especificamente sobre Dubai, tá certo? Então os outros aí eu não vou nem entrar no mérito, porque são sim um pouco mais estritas em relação à vestimenta, por exemplo. Nada super estrito, mas tem algumas observações a mais que você deve tomar. Mas é isso, em relação a Dubai a gente já está conversado, a gente já sabe o que fazer, é só pegar a mala, botar tuas roupas dentro e ir embora, não tem restrição nenhuma, só vai, menino, tá? Então muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí e esclarecido para você nunca comparar essa coisa doentia que está acontecendo no Afeganistão com a viagem para Dubai. Eu espero que isso não atrapalhe a sua viagem, o seu sonho de conhecer os Emirados Árabes, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Adeus!